O primeiro objeto que afasta o dinheiro da sua casa é o seguinte. Se você aí está sentindo dificuldades financeiras na sua casa, se você está com dificuldades do dinheiro, sabe aquela parede lá que vocês ficam adiando para arrumar? Ou às vezes você até arruma a parede e depois ela volta, você não entende por que você arruma e o mofo volta. Você arruma e o mofo volta, infiltração, e não tem explicação. Você chama o pintor, chama o pedreiro, arruma a calha e o negócio vive voltando, você já está desistindo de tentar resolver essa situação? Na minha casa também tinha uma parede dessa que a gente arrumava, voltava. A gente não entendia mais por quê. A gente subiu até no telhado para ver como é que estava a calha, mas não entendia por que escorria assim a parede da nossa casa. A gente foi no vizinho, a gente bateu na casa do vizinho para ver o que tinha lá na casa do vizinho, que era encostado lá, e não tinha nada de errado. Na casa dele não tinha esse vazamento, não tinha essa infiltração. Então, sobre as paredes mofadas, parede com rachadura, parede com infiltração, né? O que acontece? Vou explicar para vocês como é que isso funciona. Por que isso acontece dessa maneira, tá? A gente atrai exatamente aquilo que a gente sente. Então, o que você pensa, tudo que você pensa dentro da tua cabeça gera um sentimento, né? E esse sentimento ele vai sendo alimentado e ele vai gerando mais daquilo e você vai intensificando aquele sentimento. Vou dar um exemplo aqui que as pessoas que são mães vão me entender. Quantas vezes teu filho sai lá, né? Se você tem um filho adolescente ou criança mesmo, e aí o teu filho não tá perto de você, teu filho saiu, e aí você começa a pensar, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com meu filho? Ele não atende o telefone, ele não responde a mensagem. E aí o que era um pensamento começa a gerar um sentimento, teu coração começa a palpitar, você começa a suar frio, e aí você começa a ficar nervosa, e aí você já começa a ter um sentimento de que, meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa com meu filho, e na verdade tudo aquilo foi criado por um simples pensamento. Nossa, meu filho não respondeu minha mensagem, e tudo isso vai gerando um sentimento dentro de você. E aí você vai começando a ficar ansiosa, e essa ansiedade vai dando mais ansiedade, você vai ficando mais nervosa ainda. Então é assim que funciona, né? A gente começa tudo num pensamento, e aí tudo que a gente pensa gera um sentimento, e esse sentimento ele vai crescendo, é como se fosse uma bola de neve, ele vai virando uma coisa maior e maior e maior, e vai intensificando mais ainda aquele sentimento que a gente começou por um pensamento, né? Que muitas vezes não é nem real. E é exatamente assim que funciona a nossa capacidade da gente atrair alguma coisa que a gente deseja pra gente. Só que agora vocês pensem comigo. O que você vê, tudo que você vê, gera gatilhos. Você vê alguma coisa, você lembra. Às vezes você passa por alguém e você sente um cheiro e você lembra de alguma coisa. Te traz um pensamento e esse pensamento te traz um sentimento. Às vezes você passa por alguém, tem um perfume e esse perfume te lembra um ex-namorado e aí você já começa a sentir, ai meu Deus, né? Será que eu tô com saudades dessa pessoa? Ou às vezes é alguém que você gostava, uma mãe, uma irmã, uma amiga, um perfume de alguém te traz uma lembrança, um pensamento, e isso te dá um sentimento. Tudo que você vê também. Às vezes você passa pela rua e você vê alguma coisa, você vê uma empresa que você trabalhava. E aí aquela empresa não foi uma coisa boa, não foi uma fase boa da sua vida. Você passa pelaquela empresa e às vezes você, por passar ali, você lembra da época que você trabalhou lá e já começa a te dar um, ai meu Deus, nossa, quando eu trabalhava aqui era horrível. Às vezes você até desvia o caminho para não passar na frente daquele lugar, porque o pensamento que aquilo te traz, o gatilho que aquilo te dá um sentimento ruim. Por mais que ainda não esteja, por mais que não esteja mais acontecendo na tua vida, aquilo te traz gatilhos de sentimentos, às vezes sentimentos bons e às vezes sentimentos ruins, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é justamente a dinâmica, que o que a gente vê, tudo que a gente vê, gera gatilhos dentro de nós. Os gatilhos despertam um pensamento. E os pensamentos vão gerando sentimentos, fazem a gente se sentir bem ou mal de alguma maneira, tá? E aí, eu pergunto para vocês, o que você sente quando você olha a tal da parede mofada, a tal da parede com infiltração todos os dias na tua casa? Provavelmente a tua mente vai ficar te sugestionando, comunicando com o teu inconsciente de que você é pobre, de que você não dá conta nem de cuidar da tua casa, de que você não tem dinheiro nem para arrumar a tua parede. E aí como é que você vai se sentir próspera? Você não tem como se sentir próspera, se sentir abundante, se sentir rica, se sentir realizada dentro de um lugar desse, né?
você se sente pobre. Isso dá um gatilho, te traz um pensamento e você se sente pobre. E quando você sente isso, você fica vibrando na escassez. Os nossos sentimentos, eles fazem a gente vibrar, né? Por exemplo, quando a gente vibra numa coisa boa, quando a gente está feliz, a gente vibra em coisas boas, a gente reluz, as pessoas que chegam perto da gente também ficam felizes porque a gente está vibrando naquele padrão. Quando a gente está triste também, às vezes você chega perto de uma pessoa e fala: nossa, eu cheguei perto daquela pessoa e cortou minha vibe, fiquei triste do nada. Por quê? Porque ela está vibrando, ela está num sentimento tão forte que ela está vibrando aquele sentimento. E quando a gente está num sentimento de escassez tão forte, a gente começa a vibrar isso. E vibrar isso onde? Dentro da nossa casa. E o que a gente vibra? Plasma. Cria miasmas dentro da nossa casa. Isso grava a energia dentro da nossa casa. E aí isso vai atrair cada vez mais e mais e mais disso para a sua vida. Então vai criando situações cada vez mais. Você olha para a parede, cria um gatilho, vai um pensamento, gera um sentimento. Você vibra aquilo, grava na sua parede. Aí você olha para sua parede, gera um gatilho, gera um pensamento, um sentimento, você vibra e grava mais na sua parede. E isso vira um ciclo de escassez, um ciclo desse sentimento, um ciclo que fica se repetindo na sua vida de pobreza, de não conseguir sair dessa situação, de dificuldades financeiras. E 2019 foi ruim, 2020 foi pior, 2021 foi ladeira abaixo, 2022 você não sabe como é que está lidando e está com medo de como é que vai ser 2023, porque nos últimos anos a coisa tem vindo de mal a pior. Ou seja, você está num ciclo das coisas se repetindo. E esse ciclo ele vai continuar se repetindo até que você tome consciência e interrompa esse ciclo.